Olá pessoal, aqui é Fábio Capabianco, vou começar mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. Essa aula é a 10ª com o tema predição de desvios. Esse material que eu vou usar nessa aula é baseado no material da Universidade de Washington, é o Paul Allen School de Ciência da Computação e Engenharia, e ela está baseada no capítulo 2 do livro Hennessy-Peterson, Quantitative Approach. Então, qual é o problema? O que a gente está trabalhando? Branch Prediction ele significa predição de desvio. Muitas das nossas instruções que nós executamos são de desvios, principalmente as de desvio condicional. A gente precisa saber se elas vão ser tomadas ou não. Caso as funções de desvio condicional sejam tomadas, a gente perde algum tempo por executar instruções que não deveriam ser executadas. Ou a gente perde algum tempo por ter que calcular o endereço de desvio para depois poder seguir para o local correto. Tudo isso leva, então, a uma perda de desempenho do nosso pipeline, né? Então vamos ver um pouquinho da essência do problema nesse pedaço do slide, né? A primeira pergunta que surge é: em qual estágio do pipeline nós buscamos a próxima instrução? Normalmente é no começo do pipeline, é nos primeiros estágios. Agora, se a instrução é de desvio condicional, então quando que o processador vai descobrir que o desvio é tomado ou não? Então, normalmente ele leva um pouco mais de tempo, desde o tempo que a instrução é buscada, até o tempo em que se descobre se o desvio é tomado ou não. E a diferença de ciclos de clock entre esses dois períodos é mais ou menos o tempo que nós perdemos se nós tomarmos a posição incorreta, quer dizer, se nós tomarmos o desvio se ele não fosse tomado e se ele fosse tomado caso ele não devesse ser tomado. Além disso, quando a gente vai fazer um desvio, a gente precisa calcular o endereço de desvio. Isso também pode tomar algum tempo. Então, não necessariamente a gente saber para onde a gente deve ir, se a gente deve tomar o desvio, vai poupar o tempo de executar a instrução, porque a gente também precisa calcular o desvio. Então, talvez a gente não tenha um pipeline perfeito mesmo assim. Então, o tempo que nós vamos parar o nosso pipeline é a frequência com que as instruções de desvio condicional chegam e o tempo que a gente demora entre buscar a instrução e processar ela, para calcular o endereço ou saber se o desvio é tomado ou não. Se a gente predisser o desvio corretamente, a gente vai evitar paralisar. E melhor, né? Não só predizer o desvio, mas predizer o endereço para onde o desvio vai. Existem duas maneiras de a gente predizer o desvio, uma estática e a outra dinâmica. A estática é com base no compilador, nós não vamos ver essa implementação em detalhes, eu só vou comentar aqui que um desvio estático é possível, ter algum ganho razoável. Um exemplo para você ter noção, se você tiver um for, normalmente o que acontece dentro de um for? O for ele não é executado apenas uma vez. Quando a gente escreve um for num programa em alto nível, a gente sabe que esse for é para calcular algumas vezes, normalmente. Quer dizer, então se chegar no final do corpo do for, é provável que depois que você fizer a comparação para ver se vai continuar no for ou não, o mais provável é que continue dentro do for na próxima iteração. Por exemplo, se a gente tiver um for de 1 a 1000, igual a gente fez na aula passada, a gente vai executar 1000 vezes esse for, a gente vai voltar 1000 vezes. Então, o mais provável é que a gente faça com que o desvio seja tomado sempre dentro do for. Vamos voltar para cima, vamos reiniciar as instruções do for. Se por acaso a gente tomar como não tomar o desvio ou sair fora do for, a gente vai errar muito. Tá? E o compilador ele é capaz de predizer nesses casos. Quando que o compilador tem mais dificuldade para predizer no desvio estático? Quando é um if. O if você não sabe se ele vai ser tomado ou não, mesmo se o if estiver dentro de um for, você não sabe se ele vai ser tomado vez sim, vez não, ou se sempre, na maioria das vezes vai ser tomado, na maioria das vezes não.
aí já é bem mais difícil do compilador conseguir predizer isso. Por isso que uma predição estática, nesse caso, é muito pior do que uma predição dinâmica. O que acontece na predição dinâmica? Ela é implementada em hardware, então a gente consegue observar o comportamento do branch e uma série de execuções. Se a gente está dentro de um for, por exemplo, a gente observa 1, 2, 3, 4 vezes. Vamos supor que ele sempre está sendo tomado o if. Então, nesse caso, a gente vai adotar a técnica de tome sempre. E se nunca é tomado, a gente pode adotar, modificar o nosso critério para nunca tomar. Essa é a ideia por trás de a gente tentar fazer uma predição dinâmica. Um pouquinho sobre o que está relacionado com a predição de desvio aqui. Ó. A gente vai tentar predizer qual é o caminho que vai ser tomado. E, dado o caminho que a gente está predizendo, a gente vai seguir essa indicação. Se por acaso a gente tomar um caminho errado, o que nós vamos ter que fazer? Temos que apagar as instruções que estavam no caminho errado, que a gente preveu errado, né? E começar a tomar o lado certo da predição. O algoritmo dinâmico mais comum para se utilizar, que é o mais simples, é um algoritmo que se chama taken not taken. A gente verifica se o último branch foi tomado. Se for tomado, a gente assume que vai ser tomado de novo. Por exemplo, naquele exemplo do for, né? E a mesma coisa do not taken. A gente tem o while e do while também, né? O while ele compara antes de começar a executar. Então, se ele desviar, ele sai do while. Então, o mais comum é não desviar, não tomar o branch. E no do while, o do while ele executa primeiro, chega no final, ele volta para o começo. O mais comum é a gente sempre tomar o desvio para voltar algumas vezes. Tá? Então, a maneira como a gente pode usar isso daqui, né? A gente vai verificar daqui a pouco como a gente pode melhorar o desempenho só disso daqui. É muito simples, a gente tem várias maneiras de implementar isso em hardware e a gente vai verificar se a gente tem como validar se a predição foi correta ou não. Então, a primeira maneira de a gente implementar em hardware a predição de desvio é usar uma pequena memória indexada com os bits menos significativos do endereço da instrução. Como assim? Vamos supor que a gente tem um código dentro da memória. O código dentro da memória ela segue uma sequência de endereços. Então, cada instrução ela vai cair num endereço diferente. Se a gente tiver uma pequena memória que é indexada por esse endereço, cada instrução de desvio vai cair numa posição diferente de memória e assim a gente consegue distinguir um desvio de outro. Porque de repente você tem um if dentro de um for, se você tomar a mesma medida para o if e para o for, pode ser que elas são opostas, então a gente vai ter, acaba tendo bastante erros, né? A gente não consegue identificar. Agora, se a gente tem uma entrada para cada linha, o if ele vai ter a sua predição separada do for, o que é bem mais interessante, porque são duas condições diferentes que a gente está assumindo. Essa tabela, esse buffer, ele tem uma predição. Ele vai dizer se a gente deve tomar ou não o desvio. Tá? Baseado no quê? Baseado no último desvio que a gente observou. A gente tem alguma inicialização com tomado ou não tomado, e aí a partir daí, se a gente errar uma vez só, não tem problema, só na primeira, né? A gente pode errar uma vez e acertar todas as outras se a gente está indo muito bem. Então a gente vai fazer o que a predição diz. Agora, vejam, se a predição é para tomar o desvio e está correta, o que acontece? A gente tem um ciclo de clock de penalidade. Tenta paralisar o vídeo e pensar por que mesmo acertando a predição de tomar o desvio, a gente tem uma penalidade. A resposta é porque quando a gente tem que tomar o desvio, a gente tem que calcular o endereço de desvio. E normalmente isso demora um ciclo de clock, naquele pipeline que a gente viu. Né? Não no superescalar, mas naquele pipeline. O que é bem semelhante. Tá? Agora, e se a predição for não tomado e a gente está certo? A gente não vai ter penalidade. Por quê?
justamente porque a gente não precisa calcular endereço nenhum, é o próximo endereço na sequência. Agora, se a gente está uma predição errada, o que vai acontecer? A gente pode mudar a predição, opa, a gente errou, era para tomar, a gente não tomou, então agora vamos falar para a próxima vez para não tomar. A gente ainda tem que apagar todas as instruções do pipeline, porque a gente estava pegando do caminho errado, tá? E a penalidade aqui é a mesma se a gente não tivesse predição. Por quê? Tentem parar o vídeo e pensar. Se a gente não tivesse predição, a gente ia estar continuando executando as instruções em um determinado caminho, seja no tomado ou não tomado. Se a gente sempre escolhe um dos dois, a gente vai dar na mesma do que se a gente tivesse uma predição ruim, né? Para melhorar essa implementação, a gente pode tentar usar 2 bits para fazer a predição. O que significa isso? E por que é importante? Muitas vezes você tem um for, e você tem um for que é repetido algumas vezes. Por exemplo, um for dentro de outro for, né? Ou um for dentro de uma função que é chamada algumas vezes. E vamos supor que esse for aí você acerta várias vezes, aí na última vez você erra, né? Porque o for era para tomar o desvio, você fala que não era, e na verdade não era para ser tomado na última vez que ele sai do for. Mas aí você chamou e começou o for de novo. Naquele modelo que a gente viu anteriormente, a gente ia mudar para não tomar o for. Só que a primeira iteração da próxima execução do for seria para tomar o for de novo. Então a gente estaria, cada vez que a gente inicializasse o for, a gente erraria uma vez. Como a gente diminui isso? Com esse formato aqui de 2 bits. Então vamos dizer que a gente está dentro do for, a gente está sempre toma, toma, toma. Na última execução do for, na verdade não era para tomar, a gente errou. Então a gente vem para esse estágio aqui. Esse é o estágio 0, a gente vem para o estágio 1. Nesse estágio 1, a gente vai ter onde a gente não tomou, e aí começa o próximo for. Só que a gente ainda vai predizer para tomar. A gente não vai mudar, não tome. Toma o desvio. E aí o que vai acontecer se tomar o desvio, e se a gente acertar, volta para cá. Então ele continua todo o for, acertou a primeira iteração do for, acerta todas as outras menos a última, que vem para cá de novo. Então a gente reduz uma penalidade num laço de for. E o for, o padrão dele é sempre para desviar, né? E no caso do while, ele faz a comparação em cima e o padrão dele é não tomar. Então seria aqui, ele estaria aqui. Na última iteração do while, ele deveria tomar, ele vem para cá. Mas aí se o while é repetido, ele ainda vai predizer para não tomar, vai acertar e vai voltar para cá. Então, novamente, vai errar só a última iteração. Isso aqui é muito interessante para a gente melhorar um pouquinho mais ainda a nossa predição de desvios, tá? Outro exemplo que isso daqui é um pouco melhor que o outro é se a gente tiver um if que, vamos dizer que é para par e ímpar. Então no par, quando a gente está em par, se a gente estivesse no modelo antigo, o par tomava, o ímpar não tomava. Então a gente diz, toma. Aí chegou um ímpar, a gente errou, era para não tomar. Aí a gente muda a predição para não tomar. Aí chegou um par, a gente fala não toma, só que era para tomar. E aí a gente fica errando todas as vezes, né, nesse caso. Se a gente estivesse nesse modelo, a gente ia estar invertendo, por exemplo, a gente ia ficar aqui, a gente ia falar para tomar, era para não tomar, vem para cá. Aí a gente ainda fala para tomar, era para tomar mesmo, então a gente acerta uma. Depois errar uma, acerta uma. Então no caso a gente ia reduzir para metade o número de erros que a gente tinha na predição anterior. Tá? A não ser que a gente começasse nesse estado inicial aqui, aí a gente ia ter bastante problema nisso, né? Aí seria melhor não iniciar nesse estágio, mas nesse daqui. Mesmo nesse caso, ele não é um bom padrão, né? Porque a gente errar metade. Errar metade é muito ruim. Vocês podem tentar pensar um pouquinho em outros padrões em que esse formato aqui não seria bom. Talvez alguns exemplos de programa. Isso é um bom exercício, tá? Como é que a gente implementa esse tipo de predição? Normalmente a gente usa só 2 bits, a gente faz um contador. Quando a gente está no número 3, a gente fala para tomar. Se a gente erra, volta para 2, a gente fala para tomar ainda pelo bit mais significativo.
Se a gente errar mais uma vez, vai para 0,1. Então a gente fala para não tomar, pelo bit mais significativo. Se errar mais uma vez, vai para 0. A gente fala para não tomar. E se errar de novo, não abaixa de 0, continue em 0. Mesma coisa se está em 3, a gente acerta, continua em 3. Então vai ter aquele formato igualzinho daquela tabela que a gente viu. O bit mais significativo é a predição. A gente pode indexar essa tabela pelos bits menos significativos do PC. Vai ter alguma sobreposição do código, mas se você tiver um tamanho razoável, vai ser um tamanho bom para manter um for, por exemplo, ou 2 fors, ou uma função inteira. Quanto maior a tabela, mais chance você tem de um determinado for ficar sempre para ele naquela entrada. E aí a gente vai manter a predição para ele e não vai misturar com predição de outros fors, que isso poderia piorar o desempenho. Ou de ifs, né? de branches, desculpa. Né? Cada entrada de um branch seria exclusiva dele. Agora, analisando tudo que a gente estudou, né, até superescalar, a gente poderia responder essa pergunta. A predição de desvios é mais importante hoje? 3 perguntas. Vocês podem tentar parar o vídeo e responder. Ó. Primeira pergunta. O número de branches no código tem mudado? O número de branches sendo executados num determinado instante tem mudado? O número de a penalidade para erros de predição tem mudado? Vamos ver as respostas aqui. Bom, o número de desvios condicionais é cerca de 20% das instruções. Isso não tem mudado. O modelo de programação é o mesmo. Mas o que tem mudado hoje em dia? Os pipelines eles ficaram um pouco mais compridos. Isso daqui foi uma verdade até o ano de 2003, um pouquinho mais para frente, quando ainda a frequência dos clocks dos processadores aumentava. Você tinha menos tempo para tomar a decisão de desvio em determinados ciclos de clock, então você precisava de mais ciclos para tomar essa decisão. Hoje em dia, você demora alguns ciclos de clock, a penalidade é razoável. Se você tiver que tomar um desvio quando você preveu que não era para tomar ou vice-versa. E você tem mais unidades funcionais entre a busca da instrução e a execução, que é quando a gente descobre o endereço. A gente pode tentar antecipar, mas não é tão fácil. Você também tem múltiplas instruções sendo buscadas ao mesmo tempo. Isso eu não falei lá em Tomasulo, seria um próximo tópico, mas a gente não vai ver como implementar isso. Mas o que tem acontecido é que, atualmente, em vez de você buscar uma instrução por ciclo de clock, você busca várias, você busca 5, 6. Então o que acontece, se 20% das instruções são de desvios, de branch, quer dizer que praticamente em todo o ciclo de clock você está buscando um branch, você está tendo que fazer uma predição. Isso aumenta muito a penalidade se você está errando. Se você errar, você vai pagar um preço muito caro. Ainda mais se você tiver que apagar e recomeçar de novo. As implementações de orientação a objeto, que são cada vez mais comuns nas linguagens de programação modernas, eles têm mais desvios indiretos. O que significa esse desvio indireto? Que tem que pular um pouco mais longe. Então a gente precisa de um branch e um jump, por exemplo. São mais difíceis de predizer se vai tomar ou não. E a gente tem também o que a gente chama de lei de Amdahl. Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final do curso, quando a gente fala de desempenho. Mas como esse livro aqui ele tem esse enfoque, não tem como fugir muito daqui, né? Mas eu vou explicar basicamente o que acontece. Não adianta você querer melhorar muito o número de ciclos de instrução, você conseguir evitar todos os tipos de hazard de dados, todos os tipos de conflitos de dados, e ainda assim manter a predição ruim. Porque você vai acabar melhorando muito uma coisa, e aí quando você não você não melhora a outra coisa, ela acaba pesando muito mais no seu design, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm 50% do tempo de erro de predição de desvio e 50% de erro de hazard de dados. Aí você melhora tanto o hazard de dados que isso daí vira uma fração pequenininha do que era antes. Se você não melhorar, então,
o tempo de problemas com a predição de desvio, ele vai continuar usando 50% daquele tempo antigo. Não adianta você melhorar mais um tempo curtinho que você tem de hazard de dados se você tem um tempo enorme de erro de desvio de predição. Então eu vou falar mais da lei de Amdahl mais para frente, mas esse é um grande problema e que aumenta conforme mais instruções de desvio vão chegando. Por outro lado, a gente consegue fazer soluções via hardware mais sofisticadas hoje em dia. Por quê? Porque o tamanho dos chips tem aumentado. Então você pode dedicar uma parte do chip para a predição de desvio. E hoje em dia é uma parte significativa do processador que é aplicado para a predição de desvios, para a gente ganhar mais de desempenho. Tá?